muito legal saber que vocês têm interesse nessa parte comportamental também, que realmente vai fazer uma grande diferença ter um cachorro preparado para a volta da quarentena do que um cachorro que não tem preparo nenhum, que vai só cair de paraquedas nessa brincadeira, né? Exatamente. E até eu até acabei sentindo isso um pouco na pele, porque eu tenho pet em casa e hoje ele está muito adaptado com a movimentação dentro de casa, né? Então isso é uma coisa que realmente preocupa como que vai ser o pós-isolamento, né? Com certeza, com certeza. E infelizmente não é todo mundo que tem essa mesma consciência de querer ter um cachorro cada vez mais educado, cada vez melhor preparado para circunstâncias totais aí da vida, né? Ótimo, maravilha. Luiz, e para a gente começar, fala para a gente qual que é a importância, então, da gente poder preparar o pet para esse distanciamento que vai acontecer quando se encerrar a situação do isolamento. Boa. Na verdade, assim, o que vai acontecer é basicamente o que já aconteceu na vida dele no final de semana em que ele chegou na casa do seu respectivo dono e o dono foi embora na segunda-feira para trabalhar. Então vai ser realmente um choque. É um cachorro que tá... Vamos colocar qualquer animal, qualquer pet que seja. É um pet que está totalmente adaptado, readaptado durante a quarentena a estar grudado com o seu dono e do nada o dono volta a trabalhar, volta a ter a rotina dele. Então, realmente, os casos de ansiedade de separação vão aumentar bastante. Cachorros que vão destruir a casa por causa da ansiedade de separação vai aumentar bastante. Cachorro vai fazer xixi, cocô no lugar errado para chamar atenção por causa da ansiedade de separação também vai aumentar bastante. Então, vários problemas vão surgir aí por conta desse não preparo, despreparo dos cães em relação à volta à rotina pós-quarentena. Certo, ótimo. E queria até aproveitar, o pessoal que está assistindo a gente, quiser ir mandando as suas dúvidas também, a gente durante a conversa, eu vou passando para o Luiz também. Então mandem as suas dúvidas para a gente que a gente vai conversando. E E também não Luiz, pode esquecer de avisar o pessoal de deixar o like aqui embaixo também, que isso ajuda pra caramba a live. Vai mandando com comentários legais certeza. aí, porque isso vai fazer com que essa informação, que é muito importante, chegue para mais pessoas aí. Com toda certeza. E, além do mais, a live também vai estar disponível depois. Quem quiser rever, então a gente vai deixar disponível a live também, 24 Sabe o horas que eu ia aí. falar? Até que é Diga. importante. Eu sempre esqueço. Tem como salvar a live para eu ficar com ela em formato de arquivo para eu postar ela depois? Se eu não me engano, eu acho que tem como você pegar o Stories depois e colocar como destaque na página. Ah, tá. Você tem Bom, se como desse colocar para como... salvar ia ser legal, mas não tem problema também. Depois a gente dá um jeito. Não, tá ótimo. O que você consegue fazer para salvar é, às vezes, colocar o gravador de tela, né? E aí é uma maneira de você salvar também. Boa. Já tem gente da minha equipe fazendo já. Que ótimo. Então tá bom. Ah, então maravilha. A Boa, Aline pode já virar. colocou ali já. Então é Boa. bom que Obrigado, Aline. consegue salvar É o isso. vídeo, né? Boa. E Luiz, para a gente poder preparar, né, na realidade, o pet, quanto tempo você acha que é necessário para a gente conseguir essa questão com eles? Bom, tudo vai variar muito de caso a caso. O que eu sempre falo também em relação ao adestramento para os clientes quando chegam para mim perguntando: Luiz, quanto tempo demora para deixar o cachorro bem educado? Isso varia muito. Tem vários pilares aí que podem fazer isso ser mais rápido ou mais devagar, mais fácil ou mais É, difícil, né? O principal deles é o dono, né? Então, se o dono ele ótimo. efetivamente ele se predispõe a fazer as coisas que eu falo, a colocar em prática todas as ações, as atitudes que ele vai ter que ter. Também um outro ponto muito importante é a casa como um todo. Então, na casa, quem vai estar na casa? Funcionários, às vezes visita. Nesse caso, não tanto, né? Mas o funcionário, visita, pessoas que acabam indo e vindo pela casa, os treinadores, passeador, se vai para a creche ou não. Então, tudo isso aí pode alterar muito o funcionamento. Nesse caso, Certo. o que eu falo assim, se as pessoas não colocarem em prática diariamente o fato de
entrar e sair de casa como se estivesse indo trabalhar ou se estivesse voltando para sua rotina, o cachorro vai penar muito. Quando vai penar, ele não vai ficar preparado, tá? Para a volta. Ele vai poder sofrer Certo, sim no retorno à rotina. Mas então, a principal certo. dica que eu dou para o pessoal, e isso é muito legal também que vocês tenham levantado essa bandeira, porque eu já venho dando essas dicas para o pessoal da minha equipe e até mesmo para os meus clientes, que já preparem os seus cães, porque vai dar ruim se não preparar. E a história é exatamente essa. Fingir que está saindo, indo comprar um pão na padaria, ou realmente vai, ou finge que está indo para o trabalho, fica um tempo fora de casa, porque daí ele vai sentindo a volta da rotina já com uma certa normalidade, né? Certo. Entendi. É bom que ele já vai percebendo algumas alterações no dia a dia, né? Com certeza. Ótimo. Luiz, a gente já tem uma primeira pergunta aqui, deixa eu puxar ela aqui para gente, que Boa. essa pergunta é do André. Boa noite, eu tenho um American Bully de 6 meses e recentemente chegou mais um filhote aqui e o Bully está com ciúmes. O que você acha que seria interessante nesse caso? Pô, isso aí a gente tem que fazer várias coisas. Recém-chegado de novos membros da família, né, em relação a qualquer animal, ou se um filho, ou o idoso que retorna até a casa dele, a casa dos filhos e tudo mais, tudo isso aí requer uma preparação. O principal que precisa fazer nesse caso aí é conseguir juntar cada vez mais os dois, sempre lembrando em ter muita proteção para que nenhum possa machucar o outro. Então a segurança, zelar pela segurança dos dois é o mais importante nesse momento, mas ter o Certo. efetivo contato dos dois, para que aí sim haja a ressociabilização do mais velho, entendendo que ele pode ser amigo de outros cães, principalmente os cães que estão dentro da casa dele, e também já mostrando para o filhote que ele vai encontrar outros animais na vida dele e que ele deve encarar isso como uma coisa muito normal. Ótimo. Como corriqueiro, né? Uma coisa corriqueira Exato, também. exatamente. Ótimo. E para gente, voltando para o assunto aqui da gente, para gente da da separação, quais processos que existem para a gente poder preparar o pet para essa questão da separação? Perfeito. Então o treino consiste basicamente em que? Primeiro, deixar o cachorro sempre muito bem em relação ao ambiente onde ele vive. O ambiente que ele tem que estar tem que ser muito bacana. Tem que ser um lugar rico. Né? Enriquecimento ambiental tem que estar presente em todas as coisas. Brinquedos, brincadeiras, treino como um todo. Né? Depois disso, treinar efetivamente os comandos essenciais que o cachorro precisa ter. Porque quando você ensina alguma coisa para o seu cachorro, seja a coisa mais básica possível, você começa a ter um vínculo de comunicação com ele. E aí todo o resto vai ser muito mais fácil. Né? Então você pensa assim, ensinar um comando senta para o seu cachorro faz com que ele observe você com outros olhos. E daí você começa a ensinar mais um monte de coisa, vai facilitar muito mais. Né? Outra coisa, fazer o teatrinho que eu acabei de mencionar. Então quando você faz o teatro que você vai sair para trabalhar, mas não vai efetivamente. Você simplesmente sai de casa para comprar um pão e fica um tempinho a mais e volta. Poder sair e voltar várias vezes ao dia é muito importante. Porque ele vai sentindo que não tem esse negócio de meu dono vai desaparecer e não vai voltar mais. O grande Certo. mistério, o grande mistério do problema da ansiedade de separação, que hoje para os cães e para outros pets também, é o pior problema comportamental que existe, porque através dele puxam vários outros probleminhas, quebrar o ócio, né? E mostrar que não vai. Desculpa. E mostrar que toda saída tem uma chegada. Então, toda vez que meu dono sai de casa, ele volta para casa. E aí você quebra essa ideia de ansiedade de separação. É aquela sensação de. Você vai tirar aquela sensação de que meu dono está saindo e não vai voltar nunca mais, né? Então Exato. você acaba tirando isso também. Exatamente. Certo, entendi. E na realidade, como eu posso notar que essa preparação ela está surtindo um efeito já esperado? Boa. Então, assim, a primeira coisa que a gente vê nesses casos, desse tipo de treino, é que quando você mexe na maçaneta para ir embora, muitos cães já ficam agitados.
né? Sim, Então, como que você vai sim. perceber que isso aí está surtindo efeito? Quando você conseguir analisar um leve relaxamento no cachorro. Então você faz toda a preparação, coloca sua roupa de trabalho, coloca seu sapato de trabalho, vai comer seu café da manhã na hora que você sairia para trabalhar, pega na chave do carro, pega na bolsa, pega na mala e mexe na maçaneta. Ele já vai ficar assim na primeira vez, né? Conforme você vai fazendo esse exercício, ele vai ficando mais relaxado. Aí você consegue abrir a maçaneta, depois você consegue abrir a porta, depois você consegue sair e voltar, e ele vai ficando cada vez mais relaxado, né? Nessa hora que é muito Certo. importante o cachorro saber o comando target, né? Que é você levar o cachorro até um lugar específico na sua casa, mandar, pedir para ele sentar e ficar, para ele relaxar um pouco mais, que daí ele consegue observar tudo isso aí de longe e calmo, né? Então vai ficar muito mais Certo. fácil. Entendi. É bom até porque ele vai ter uma proximidade de você, mesmo nesse momento, ele vai estar um pouco mais próximo de você também, né? Com toda Certo. certeza. E inclusive o que você falou dos comandos é interessante porque a gente teve uma outra live aqui na semana passada também e a gente comentou sobre isso. E realmente o Uhum. comando é uma forma até de você criar um vínculo cada vez mais próximo com o teu pet, até nesse momento também, né? Com certeza, com certeza. Comando é Certo. essencial. O comando é você falar um oi para o seu filho, é pedir para ele sentar para comer, é pedir para ele se arrumar para sair, né? Então esses são os comandos que a gente acaba ensinando no nosso dia a dia para os nossos parentes e tudo mais, que também é importante ensinar para os nossos cães. Senão ele vai ser só um cachorro que vaga ao seu lado, um gato que fica espreitando na sua casa, uma ave que fica presa na gaiola e por aí vai. Certo. E, Luiz, a Mandri mandou uma dúvida aqui pra gente, que ela tem um baby de 4 meses e ela queria saber se ela deve esperar mais para começar a trabalhar com o adestrador ou quanto antes melhor. Cara, o que eu sempre falo para os meus clientes é que assim, se todos eles tivessem me procurado antes mesmo do cachorro chegar, seria a melhor coisa possível. Hoje em dia, graças a Deus, aqui em São Paulo, cada vez mais os clientes já têm essa consciência de se preparar antes, porque assim, a quantidade de dinheiro que é gasta porque não soube comprar os equipamentos ideais, não soube comprar a caminha certa, o comedouro certo, a guia certa, os brinquedos certos, não está escrito. Então, só de você procurar um profissional antes mesmo da chegada, você já vai poupar muito dinheiro. Depois disso, tem que pensar que assim, no momento em que eles nascem, eles já aprenderam muitas coisas, mesmo na barriguinha da mãe. Então, assim que eles nascem, já seria interessante já começar um trabalho. Em muitos casos é Certo. praticamente impossível, porque daí o cachorro está lá no Aham. criador ainda, ou ele está numa No ONG, abrigo. tá num Aham. abrigo, né? Então, complica. Mas no momento em que ele chega na casa, se tivesse alguém para acompanhar essa chegada já, seria o ideal. Mas não acontece, Ótimo. né? Na maioria dos casos Sim, não sim. acontece. Sim, mas então, mesmo assim, quanto antes, melhor aí também, né? Com certeza. Maravilha. E, Luiz, a Flá mandou uma dúvida aqui também, que ela tem um border de 6 meses e que ela fica muito brava na hora de dar comida. Inclusive, mordeu ela ontem. Tem alguma dica rápida, talvez, que ela possa fazer aí para evitar perigos? Claro, eu não sei se todo mundo que está aqui na live acompanha o meu canal no YouTube, mas hoje, às 8h30, vai sair um vídeo exatamente sobre isso, né? Qual que é o Ótimo. negócio? Também mesma coisa de um cachorro que chegou na casa sem nenhum acompanhamento. Quando eles chegam na nossa casa, eles chegam esfomeados, né? Eles aprenderam no criador, ou no abrigo, ou na ONG, ou mesmo na rua, que quanto mais rápido ele comer, mais ele vai conseguir comer. E o problema disso é que ele vai perdurando essa ideia na cabeça dele até o momento que a gente acha que a gente pode colocar a mão próximo da comida. Onde ele vai estar tão esfomeado que ele vai ver a mão chegando como uma ameaça. E como um bom cachorro, como um bom animal de estimação, como um bom animal em geral, ele vai querer se defender. Ele vai querer proteger a comida Certo. dele. Se ele não percebeu que aquela mão não é uma ameaça, que muito pelo contrário, é a parte do meu dono, o dono que eu Aham. amo tanto, ou o dono que me dá comida,
ele vai querer se proteger. E qual a maior maneira de um cachorro se proteger? É a mordida. Para um gato vai ser uma patada, depois uma mordida. Para uma ave, uma bicada, e por aí vai. Né? Então tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai fazer interação com comida. Ótimo. Aqui a gente tem uma dúvida também do Vitor. O mesmo animal pode ser ensinado por duas pessoas? Até mesmo você estava falando de comandos. Pode sim. O que acontece muito nesses casos é que assim, pode ser ensinado por quantas pessoas quiserem. Só que se todas estiverem seguindo o mesmo padrão. Animais também, cães principalmente, eles gostam de seguir um padrão. Se por algum motivo foge esse padrão, ele não vai responder tão bem. Vou colocar um exemplo básico, comando senta. Se uma pessoa faz o comando senta assim, outra pessoa faz o comando senta assim, outra pessoa sempre dá o cupetisquinho, outra pessoa só fala, ele vai ficar em dúvida. Alguém ele vai seguir. Se ele realmente sabe, foi treinado por alguém ele vai seguir. Mas se cada um usar um tipo de comando, não vai funcionar. Certo. Então, é importante nesse caso, não só nessa questão, mas qualquer comando, qualquer situação dessa de treinamento com um pet, o importante é realmente você ter um padrão para que todos que vão conviver com ele façam esse padrão. Sim, de preferência o método Zúculo de adestramento. Certo, maravilha. Luiz, e a Malu tá com uma dúvida aqui também, né? Um cachorrinho de 11 anos que é ciumento, aceita um novo filhote na casa. Acho que vai um pouco daquele exemplo que você deu do bully, né? Que a gente falou um pouquinho mais cedo também sobre essa questão de aproximação dos dois, né? Com certeza. Então, tem que ter a segurança dos dois indivíduos, 2, 3, 4, quantos forem, né? Mas tem que ter a real aproximação. Para ajudar nessa história, tem 3 ferramentas bacanas. A guia de treino, uma caixa de transporte e portõezinhos, daqueles normais que você compra em qualquer pet shop, né? Esse aproximamento que vai ser o mais importante. Aproximamento, acho que ficou errado, hein? Aproximação. Não, tá certo, aproximamento. Enfim, a aproximação tem que ser feita de qualquer forma, só que com muita segurança. Certo. E como você falou, para os dois animais, né? Então, é importante essa Exato, segurança exato. aí Para os para os dois. dois. Sempre vai ter algum que vai estar com mais medo e um que vai estar com mais vontade de ir para cima conhecer, né? Ou para ir para cima para brigar e por aí vai. Então, sempre pensar assim, o que está com mais sede ao pote, o que mais está querendo encontrar, é importante que esse fique um pouco mais reservado. E o que está com um pouco mais de medo, deixar ele um pouco livre, um pouco mais livre. Só que tem que ter a troca, tem que ter um momento onde o mais medroso vai para a caixa e um momento que o mais ansioso sai da caixa, para eles poderem efetivamente se conhecer. Certo. Não, maravilha. Deixa eu mandar um salve ao pessoal que tá mandando oi aqui, ó. Tem bastante gente aí mandando um oi para você, o Felipe. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Sim, o pessoal tá prestigiando aí a gente também. Bacana. Luiz, e tem alguma particularidade para alguma determinada raça? Porque algumas pessoas até perguntaram aqui durante a live, com o bulldog francês, né, e tal. Tem alguma particularidade com alguma determinada raça? Tem alguma raça que é mais apegada? Assim, eu não gosto de dividir cachorro por raça, nem nenhuma outra espécie, né? O que é muito importante? Cachorro é cachorro, gato é gato, ave é ave, cobra é cobra, peixe é peixe, os peixes aqui atrás até, né? O que é importante é assim, lógico, tem algumas raças que vão puxar algumas características, outras que vão puxar outra, mas em relação à parte comportamental, desses probleminhas comportamentais principalmente, é a mesma coisa. Se você ensinar um Border Collie a ser ansioso por causa da separação, ele vai ser ansioso por causa da separação. Se você ensinar um Whippet a ser ansioso por causa da separação, mesma coisa. Então, assim, os treinos, né, devem sim seguir um pouco a diretriz de cada raça, mas a base de tudo é a mesma. Muita repetição, muita paciência, muita atitude. E tudo vai dar certo. Certo, maravilha. A Miriam tá mandando uma dúvida aqui agora, que teve uma outra espectadora nossa que também mandou uma dúvida parecida. Ela tem um idoso de 11 anos e como ensinar ele a urinar no local correto. Ele não é castrado, né? Então,
tem alguma dica aí para ensinar o idoso nessa questão? Com certeza. Por sinal, também todos os vídeos que eu faço sobre higienização dos cães, local correto, como corrigir para filhote, para idoso, para adulto, são os que mais bombam lá no meu canal também. Então também já fica a dica, entrem no YouTube, Luiz Zúculo, vocês encontram tudo isso aí por lá. Mas o mais importante da história... Até se for interessante, a Aline pode colocar aqui nos comentários a página do YouTube. Ela pode colocar para a gente. Eu não sei como funciona, mas... que daí já fica para o pessoal que está vendo depois poder acessar. Perfeito, ótimo. Mas o ponto principal é que, assim, criou-se um estereótipo que xixi e cocô no lugar certo para um animal de estimação é impossível. É difícil, não tem como ensinar. Não tem nada disso, é muito fácil. Seja ele cachorro, cadela, seja gato, seja qualquer coisa, se ele é castrado ou não, é muito fácil. Em 3 momentos do dia, a gente vai querer fazer nossas necessidades com muito mais facilidade. Isso é para qualquer animal, né? Quando a gente se alimenta, quando a gente acaba de acordar e quando a gente pratica algum tipo de exercício, né? Se o nosso metabolismo está ok, nesses 3 momentos vai fluir muito bem, tá? O ponto principal da história é que, assim, se a gente perde um desses momentos, a gente dá a chance do animalzinho fazer no lugar errado. E se ele começa a fazer várias vezes no lugar errado, ele aprende que lá é o lugar certo. Porque para um animalzinho de estimação, não tem o certo ou errado, até que alguém mostre isso. Eles sempre vão buscar uma superfície absorvente. E quais são os melhores, os mais escolhidos? Tapete, sofá, cama, travesseiro, almofada e tudo isso daí. Então eles vão buscar lá, no cantinho da casa deles, onde ele achar melhor, se ninguém mostrar qual que é o certo. Então é muito simples. Quando acorda, quando se alimenta e quando pratica exercício, pega o seu animalzinho, põe ele na guia ou pega ele no colo, leva ele para o lugar correto e deixa ele lá um pouquinho, até ele fazer. Fez, sai de lá, parabéns, muita atenção para ele, muito carinho, tá ótimo. Um ponto importante dessa história é que ele tem 11 anos fazendo errado, ou fazendo um lugar indesejado. Né? Pode não ser o lugar errado, mas pode ser um lugar indesejado. É um pouco mais difícil, porque a gente tem que tirar a ideia dos 11 anos e colocar a ideia nova no lugar. Né? Mas já treinei cachorros com 15 anos, 16, acho que meu recorde até hoje foi 16 anos, com um cachorrinho a fazer no lugar certo. E deu super certo, tá fazendo xixi, espero que ele esteja bem ainda, não faz muito tempo, né? Mas com 16 anos já é aquela idade que a gente já tá meio, né? Mas é mais complicadinho, né? A Malu, até aproveitando aqui o assunto, a Malu mandou o seguinte, que um cachorro que só faz as necessidades na rua, tem como acostumar ele a fazer no tapetinho? Com toda certeza também. Até de tutores que tem que voltar para casa correndo, porque o pet só faz a necessidade na rua, né? Exato. Por sinal, vou pedir para a Aline também, pegue esse tema que vai ser tema de vídeo novo no canal também, em breve. Mas o lance é o seguinte, é um pouco complicado também, porque às vezes esses cães que só fazem na rua têm um trauma gigantesco de fazer dentro de casa, porque na fase inicial deles também dentro de casa, tomaram muitas correções, às vezes sofreram maus tratos, não que sejam maus tratos, né, mas que apanhou, foi corrigido da maneira errada e tudo mais, ficou com medo de fazer dentro de casa. Então a gente tem que mostrar novamente que fazer dentro de casa é muito bacana, tá? O ponto principal dessa história é que, assim, é difícil porque os donos não esperam o tempo que necessita. E qual que é o tempo que necessita para o cachorro fazer dentro de casa? Até ele fazer, né? Então você pensa assim, seu cachorro não tem problemas urinários, não tem problemas no trato digestivo, então você vai ter que forçar, e essa palavra, não tem como fugir dessa palavra, mas vai ter que forçar ele a fazer dentro de casa. Para auxiliar esse processo todo, é muito legal você dar uma ração com um pouco mais de umidade. Então você pode até colocar água na ração, ou dar ração úmida, ou dar alimentação natural, né? Fornecer mais água para ele também. E também fingir que vai sair a passear e voltar para casa. Então você pode até fazer um rápido passeio e volta rapidamente para casa. Porque daí ele se vê obrigado a fazer em casa. E um ponto importantíssimo dessa história, para quebrar o trauma também de uma vez por todas. Mesmo que ele faça errado, dentro de casa vai estar certo.
Então a gente não pode esperar também que o cachorro tem trauma de fazer dentro de casa que ele já vá acertar no tapetinho. Né? Se ele fizer errado, mas se fizer dentro de casa, já tá legal. E a partir disso, a gente vai trabalhar o próximo do degrau da escada. E depois o próximo, até chegar onde quer. Se ele já fizer dentro de casa, o primeiro degrau já foi, né? Já então, foi, exato. Já quebrou o trauma. Isso. Né? Lembrando também que não vai ser uma vez, 2 vezes, 3 vezes que vai resolver esse caso. Já falaram aí também, até muito obrigado por quem acompanha o trabalho, repetição, paciência e atitude. Quantas repetições forem necessárias, a paciência também vai determinar muito e as atitudes as mais corretas possíveis. Ótimo. Maravilha, Luiz. E a Carol mandou uma dúvida aqui pra gente. Carol, a gente até já conversou um pouquinho isso no começo, de como começar a treinar ou quando começar a treinar o filhote, né? O Luiz até passou pra gente. O quanto antes, melhor. Tá? Então, Exato. quanto antes você puder começar, melhor. Né? Exato. Uma coisa que é muito legal até, eu tenho um programa de mentoria de novos treinadores online e também aulas online que eu faço, que na última mentoria que eu fiz, eu passei um vídeo de uma cadela também com vários filhotinhos na época de desmama, onde a cadela já dá uma baita de uma bronca em todos e uma baita de uma correção porque estão todos muito agitados e ela dá essa correção para que eles fiquem mais calmos, para daí sim poder começar a mamar. Então, assim, isso aconteceu mais ou menos, o vídeo deve ter acontecido aí mais ou menos com 1 mês e meio, 2 meses de vida do filhote. Só que no dia que eles nascem, eles já estão aprendendo muitas coisas legais. Né? Então é muito importante já estar ligado para não perder essa janela do aprendizado aí. Ah, é ótimo. Maravilha. Luiz, e os processos, né, principalmente para o animal idoso, a gente acaba tendo alguma limitação para o idoso? Alguma questão que você diga assim, não, para o idoso eu preciso ter uma certa limitação nesse ponto? Sim, exato. A base da minha metodologia consiste em deixar o cachorro resolver os problemas comportamentais, primeiro de tudo, depois ensinar os comandos básicos, e depois higienização, sociabilização, passeio e tal, e depois ensinar coisas mais avançadas. Os cães que têm uma certa idade têm uma limitação em começar a ensinar as coisas mais avançadas, porque as juntas podem não estar tão bem, os músculos podem não estar tão bem, a ossatura como um todo, a anatomia como um todo pode não estar muito bem, e isso é um problemão para cachorro que tem um pouco mais de idade. Né? Mas todo o resto da metodologia pode sim ser ensinado. Comandos básicos essenciais, o senta, o fica, o vem, o target, a higienização no lugar correto, passeio da forma correta, sociabilização da forma correta. Então tudo isso aí dá. O resto já não. Certo. Ótimo. A gente não vai ensinar um cachorro de 12 anos a pular um obstáculo de agility, a ficar subindo e descendo escada e por aí vai. Certo. Estão perguntando a raça da Texas. Ela é uma boiadeira australiana, um Australian Cattle Dog, até já responderam aí muito bem. Australian Cattle Dog. E também é da pelagem Blue Heeler. Tem muita gente que fala, a raça é Blue Heeler. Mas não é que a raça é a raça Blue Heeler. É a pelagem da raça Australian Cattle Dog que chama Blue por causa da tonalidade um pouco azul. Ah, ótimo. O Todd já se adiantou aqui, já tinha até respondido também. É isso aí. O Digadi mandou uma dúvida pra gente também, que colocar o cachorro de castigo serve para ele aprender algum comando? Cara, eu não gosto da ideia de castigo, porque deixar um animal de castigo meio que inibe a gente conseguir ensinar alguma coisa para ele. Né? Então você imagina assim, o seu cachorro fez alguma coisa errada. Você vai lá e coloca o cachorro de castigo. Não vai adiantar nada, porque ele vai estar lá pensando na vida. Às vezes ele pode estar até fazendo uma coisa errada, né, no cantinho dele e tal e tudo mais. Então é muito melhor você corrigir da maneira correta, né? Aí tem vários problemas, então tem várias formas de correção, e depois deixar ele solto, na iminência de até errar novamente, para a gente poder corrigir novamente. E aí tem o processo de educação, e vai rodando a rodinha. Certo. Até porque se, por exemplo, você deixar um animal de castigo para uma destruição, é capaz de ele estar no castigo destruindo alguma outra coisa, né? Exatamente. Então, também, exatamente.
Você tem esse risco também, né? Luiz, e uma dúvida também, a, a gente já chegou a ouvir, principalmente nessa questão da separação com um pet, a questão de você colocar uma peça de roupa sua junto com o pet. Isso procede? Como que funciona isso? Ajuda muito porque, assim, na verdade, os cães, a grande maioria dos carnívoros, né, eles se movem muito por causa do olfato. Então, o principal sentido deles sempre vai ser o olfato. Quando você coloca uma peça de roupa que tem o seu cheiro, os seus feromônios, os seus hormônios como um todo, né, vai deixar o cachorro muito mais calmo. Não é que vai resolver o problema, mas você vai conseguir trazer Certo. uma tranquilidade maior para a cabecinha deles. Certo. E isso já poderia começar antes da separação, Com ou toda depois da separação. certeza. Com toda certeza. Apesar de que a sua presença já vai meio que suprir isso aí, mas você já começa a mostrar para ele que vai estar o cheirinho lá, que você vai sair de casa e vai voltar várias vezes e que tá tudo bem. Certo, ótimo. Ótimo, Luiz. Deixa eu ver aqui, se tem mais alguma dúvida aqui que o pessoal mandou para a gente. O pessoal está perguntando do Wheezy, né? Não sei se você tem experiência com ele, com o Wheezy. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Quando lançaram a Wheezy, é um casal que lançou, a gente se encontrou numa feira e a gente virou muito amigo até. Eles me presentearam com o Wheezy aqui para as meninas de casa. E é uma ferramenta muito bacana, muito inteligente, né? O grande ponto do Wheezy é que, assim, querendo ou não, é um negócio diferente na sua casa. E tudo que é Aham. diferente na sua casa, tudo que é novidade para os seus animais de estimação, pode se transformar em um negócio que gera um trauma ou que é um negócio muito normal, muito banal, né? Então, é importante treinar. O primeiro treino que a gente precisa fazer quando chega com o Easy em casa é não instalar ele já de bate-pronto, não colocar na torneira, não colocar no ralo, não fazer nada. Para quem não conhece o Easy é como se fosse uma privada para o cachorro, né? E você colocar o Easy no meio da sua casa, simplesmente para o seu animalzinho de estimação conhecer a ferramenta. E daí, a partir disso, você vai lá, procura o melhor lugar na sua casa, instala e o cachorro já vai chegar lá com muito mais facilidade, tá? Se você simplesmente instala lá no cantinho, deixa lá na esperança que o seu cachorro vá até lá e faça as necessidades, ele não vai fazer. Vai ficar com medo. Então você precisa treinar ele. Certo. E aproveitando aqui, a Elisa acabou de mandar uma dúvida para a gente, até interessante. Alguma dica para cães que têm surdez? Com certeza, com certeza. Então, de novo, né? O principal sentido dos cães é o olfato. O segundo mais importante é a audição, e aí já é um problema. E o terceiro acaba sendo a visão, né? Quando você tem um cachorro surdo, o principal sentido que ele vai utilizar vai ser o olfato e a visão, né? Fazendo o quê? Você vai precisar ganhar a atenção dele, e aí no caso é legal uma comidinha, nesse caso aí sim, utilizar a comida, porque daí vai aguçar muito o olfato e algum brinquedo, algum objeto que mostre e simbolize para o animal que ele está trabalhando, né? Que ele está aprendendo alguma coisa. Então você vai fazer meio que desculpa, fugiu a palavra. Mas vai fazer a associação da comida com o objeto e do objeto com o treino para ele ficar ligado. E aí, através do seu corpo, que também é uma coisa muito importante, que é a linguagem corporal, né, para os animais é a mais importante de todas, aí ele vai aprender tudo o que você precisa ensinar. Seja comandos, seja parte da boa educação e por aí vai. Certo. Até porque eu já vi casos, inclusive de cães de colegas que são surdos e precisou de muita paciência no começo, justa como você falou, a paciência, para o animal poder se acostumar ao toque, à aproximação, né? É. Um Justamente por lance essa que, questão. um lance que a surdez causa nos cães, principalmente, é que deixa o cachorro um pouco assustado, né? Porque ele tá aqui de boa, do lado aparece um vulto do lado, ele, opa, que história é essa? Depois do Sim, outro lado, opa, que história é essa? E quando ele vai fazer a parte da sociabilização, se ele não aprende que quando alguém vem cheirar ele é uma coisa muito normal, ele pode se assustar muito.
né? Então, eu trabalhei recentemente com um cachorrinho que ele é surdo, e toda vez que um cachorro chegava para cheirar ele, e é óbvio que eles vão querer cheirar a orelha, vão querer cheirar o ânus, ele vai se assustar. Então, isso é um trabalho muito importante que precisa fazer, na questão da sociabilização. Certo, ótimo. E a gente tem uma dúvida aqui do Alan. Ele mandou o seguinte, que durante a noite ele se mexe e o cãozinho vai para cima dele, né? Rosna. Teria algum... perigoso, perigoso. Teria alguma dica para isso? Porque geralmente isso vai acontecer durante o sono do cão, né? Exato. Cara, eu não entendi se o dono tá dormindo ou se o cachorro tá dormindo, que ele se assusta e tudo mais. Mas eu vou falar os dois casos. Pelo que ele colocou aqui, são os dois. Os dois dormindo. Os dois dormindo, tá. Ele se mexe à noite e o cão rosna para ele. O ponto principal da história é que, assim, eu sempre aconselho muito isso para os meus clientes e acabo entrando também na minha metodologia para não fugir da boa educação, que é o seguinte: os animais só vão ganhar coisas muito legais, coisas extra à normalidade ali da casa, quando eles estão muito bem comportados. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, o cachorrinho vai poder ganhar uma frutinha se ele não tenta arrancar minha mão quando eu vou dar comida para ele, ou quando eu vou mexer na comida dele. Então, esse é um ponto chave. O meu animalzinho só vai poder subir no sofá se ele parou de comer o pé da cadeira, né? E colocando no exemplo que você citou, meu cachorro só vai poder dormir na cama quando ele parar de me atacar porque eu mexo nele. Ótimo. Tá? Então, esses são pontos chave. Só que nesse caso específico, a gente vai precisar fazer o seguinte: colocar o cachorrinho na cama, deixar ele cair no sono e mexer nele. Várias e várias vezes. Se ele atacar, corrige. Se ele permanecer bem educado, mantém normal. E é assim que a gente vai deixar o cachorro cada dia mais educado, tá? O importante é o cachorro perceber. Se ele não ataca, ele permanece no soninho gostoso dele. Na caminha gostosa dele e tudo mais. Na cama do dono, no caso, né? Do dono. Uhum. Só que se ele ataca, opa, perdeu a vida boa. Desce da cama, vou corrigir, vou descer da cama, deixo ele um pouquinho, ponho ele novamente na cama para poder fazer esse exercício mais uma vez. E por aí vai. Certo. Não, ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.